Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 22/3/2021 e vamos para as notícias. E tem coisas boas acontecendo aqui no mercado internacional. Vamos lá. Vocês lembram que eu tinha falado que o dólar tinha subido a 6,10 e 5,65? Sabe o que aconteceu nesse final de semana? Despencou o dólar lá fora. Lá no câmbio tchaco, benção divina, no Paraguai que eu costumo dar uma olhada, caiu 20 centavos a compra, foi para 5,45 e a venda 5,80. Então a média entre 5,45 e 5,80 é mais ou menos 5,60, 5,65. Isso é uma notícia abençoada. Ele estava puxando alguma coisa, estava puxando para cima. E a ação do Banco Central forçando e falando, não, eu vou regular esse negócio para baixo, eu vou regular para baixo, quem quiser investir ao contrário vai se lascar. Não é que funcionou? Parabéns, olha só que coisa maravilhosa a intervenção do Banco Central, como funciona e dá resultados. E na sexta-feira o dólar caiu 1,51%. A bênção das bênçãos. E ele fechou em R$ 5,48. Certo? Ainda está abaixo da média do mínimo de compra deles lá do internacional. Mas se continuar com essa queda, vai puxando de lá também. Eles ainda estão falando que se soltar a cordinha, se o Banco Central largar, Deus dará que vai dar uma esticada nervosa. Mas essa esticada nervosa é em torno de 5,60, 5,65, graças a Deus, né? Não esse é um valor que já chegou e não é nada assim de arrepiar a boca do balão. Tanto é que ajudou, inclusive, a baixar o valor do combustível. Um pouquinho, mas não foi de tudo, mas da gasosa era para ter baixado no sabadão para chegar nos postos, mas não acredito. Os postos de gasolina só baixam depois que zerar as reservas do tanque que eles têm lá. E vamos lá para bolsas de valores. Oh, meu Deus do céu, começando com uma notícia abençoada dessa, rapaz, como que eu gosto. Deus abençoe que o dólar continue caindo. Vocês não têm noção de como é que é minha alegria quando o dólar cai. Vamos lá, índice Bovespa. Apesar que sempre próximo do dia 20, alguma coisa assim, dá uma subidinha, é normal. Mas vamos ver, porque é final de ano, né, quando as empresas têm que fazer os câmbios. Mas vamos lá. DAX, a Bolsa de Valores lá da Alemanha, está praticamente 0 a 0. Está 0,1, 0,2 subindo. Está bem na calmaria, está bem no 0 a 0, mas está na alta. Está 14.643. É altíssimo. Normalmente fica em torno de 13, 14 mil, e ele já está quase chegando nos 15, né? Beirando lá para cima lá. É um valorzão bem alto. E a Bolsa Brasileira, professor, ela subiu super bem na sexta-feira, subiu 1,2% e fechou em 116.221. Graças a Deus, né? A Bolsa, nós já estamos no mês 3, fechando o mês 3 praticamente. Aí nós temos janeiro, fevereiro, março, depois vem abril, maio e já entra em junho. Ou seja, faltam praticamente 2 meses para chegar em junho. E isso significa que, como eu tinha falado lá pelos meus cálculos, que a partir de junho os americanos poderiam ter uma quedazita ali por causa da injeção de dinheiro, só que está atrasando essa injeção de dinheiro. Era para eles terem injetado em janeiro, que eu estava acreditando. Nós já estamos no final de março, então é capaz de entrar em abril. Então ele está tendo um atraso. Se está tendo esse atraso, então vamos lá. Janeiro passou, fevereiro, março, 2 meses. Se eu falei que era mais ou menos em junho que os Estados Unidos ia sentir o negócio do peso do enxurramento de dinheiro, então vamos jogar para junho, julho, agosto ou setembro, que é o mês nervoso deles lá. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Meus filhos, as coisas acontecem. O que altera é o delta T. Por isso que é delta T, não é só T, né, na fórmula. É delta, é variação de tempo. Oh, Jesus, mas tá bom demais, moço. E a Bolsa de Valores aqui no Brasil fechou 116 mil pontos, que ela vá para 140 mil.
porque agora eu acho que já dá para dar uma ribada com força, sim, que eu tô sentindo o mercado, eu tô vendo essa percepção, tô vendo os empresários gigantes já assim, né, agora já acho que depois dessa daí já vai cair o pico e depois dá aquela apaziguada nervosa, porque normalmente depois diz os pessoal, né? Depois de uns vírus bem forte, a resistência humana fica muito mais poderosa, tem vacina junto. Então, eles estão bem confiantes mesmo. Empresários grandes com muita confiança. Vamos lá. Infomoney. CVM aprova negociação do primeiro ETF de Bitcoin da América Latina. Então nós temos o Bitcoin de fato agora regularizado na Bolsa de Valores aqui do Brasil. A CVM aprova a negociação, certo? Agora vamos ver se alguém vai colocar para vender ali, né? Nesta semana, o órgão regulador brasileiro também aprovou o lançamento do primeiro ETF com uma cesta de criptomoedas. Muito bem, agora está se tornando algo de bolsas de valores de fato. Está mudando um pouquinho o parâmetro. Isso é muito bom sinal, certo? Isso é muito bom sinal mesmo, mas ainda vejo como ações de altíssimo risco, pois não tem lastro. Eu não consigo nem ver, por exemplo, um balanço. Então qual que é o balanço? Não sei. Mas se você não sabe, não sei. E aí? Qual que é o balanço? Não sei. E como é que eu vou comprar alguma coisa se eu não sei o que é o balanço? Ah, eu vou comprar uma moeda porque é moeda? Não. Se eu compro dólar é porque eu sei que eu estou fazendo análise dos Estados Unidos. Se eu compro real, eu estou fazendo análise do Brasil. Se eu compro, sei lá, lira turca, eu estou fazendo análise da Turquia. Se eu compro, sei lá, ien, porque eu estou olhando o japonês. E assim por diante. Agora, Capital Market, eu vou olhar o quê? Não consigo saber. Pois é, o negócio é muito doido, mas vamos lá. O que tem aqui? Coronavírus sem controle, ata do cupom, PIB dos Estados Unidos e resultados. O que acompanhar nesta semana? Bom, vejam bem, o coronavírus não está sem controle não, eu vejo ele com controle sim. O problema é que ele está muito intenso, muito forte. Vou até tomar um cafezinho. Ai, passado faz 10 minutinhos, que delícia, rapaz do céu. Nossa Senhora. E eu vejo ele bem controlado. Eu não vejo assim, nossa, está descontrolado, não. O que aconteceu está desorganizado o Ministério da Saúde, incluindo dentro dele algumas compras que deveriam ter no gatilho. Exemplo. Eu lembro quando eu trabalhei em órgão público que a gente tinha que fazer um monte de licitação, mesmo não comprando naquele momento, mas eu tinha que fazer um monte de licitações para que, se precisasse com urgência, eu estava já com a licitação aprovada. Era só pegar, injetar o dinheiro e comprar. Agora, como nós estamos numa situação de calamidade da saúde, eu não sei se já pode comprar. Pelo menos o Congresso aprovou alguma coisa liberando verbas e tralala. Eu acredito que dê para o Tribunal de Contas não vai puxar a orelha de quem comprar o mesmo tipo de insumo pelos mesmos preços um pouquinho antes, um pouquinho mais, pelo menos do último que ele comprou. Então eu não vejo muito problema, mesmo porque nós temos agora nós temos tudo virtualizado, né? As compras de licitação, agora está bem diferente, está bem bacana mesmo. Após as decisões de políticas monetárias agitarem o mercado na semana passada, para os próximos dias os investidores contam com uma agenda mais esvaziada, mas com alguns indicadores bastante importantes, especial aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. E então eles vão relatando tudo que pode acontecer aqui na semana e nós vamos passar para frente porque essas coisas não nos interessam muito tão genérica assim. Mas nós temos ata do cupom,
que é interessante para saber o que deu, o que não deu, porque a ata do cupom é o que mexe com os juros de Selic. Saiu ontem o resultado e vamos ter a ata do cupom falando sobre inflação, falando sobre crescimento do país, essas coisas que envolvem e afetam muito a bolsa. Nós temos o PIB dos Estados Unidos, que vai sair agora para a gente saber se os Estados Unidos está crescendo ou não, mas já tem notinha aqui que eu vou falar para vocês, interessante, e resultados gerais para a gente acompanhar nessa semana. Vamos lá. Olha agora. Ainda na Infomoney, bolsas europeias e asiáticas têm quedas com o Covid e mudanças de chefe do Banco Central turco no radar. A moeda turca estava se desvalorizando muito, mandaram embora o presidente do Banco Central turco. As ações de empresas de viagens e lazer recuam fortemente com os temores de que uma terceira onda de infecções de corona esteja atingindo a Europa. E sim, está. Inclusive, o nosso vírus lindo, maravilhoso, já chegou nos Estados Unidos, lá em New York. E isso afeta bem, hein? Vamos ver, essa semana vai ser muito reflexo da Europa, viu? Europa, Estados Unidos, é reflexo internacional. Até agora nós estávamos só dentro do Brasil e agora vai começar a ter reflexo lá de fora para cá. Porque esse bichinho, minha filha, o que dá em pau dá em Chico, como que diz o dito popular, né? O pau que dá em Francisco dá em Chico. Pois é, ou seja, todo mundo está dentro do mesmo barco. Quando a gente pegar e parar de ficar achando que é só eu que me protejo ser depois e só eu que faço aqui ser depois, ainda vai vir um poderoso de um país que não teve oportunidade de receber vacinas e recursos, porque é pobre, é pobrezinho, e esse pobrezinho vai surpreender o planeta com um presente de mau agouro, vocês vão ver só. Depois não diz que eu não avisei, mediunicamente falando. Infomoney ainda, Brasil deve crescer abaixo da média da América Latina até 2023, diz BID. O assessor principal em economia do BID pondera que o Brasil terá crescimento menor em 2021, em parte devido a ter passado melhor pela recessão em 2020. Mas se eu passei melhor, era para ter melhor. Eu não estou entendendo. O Brasil deve ajudar a empurrar para baixo o crescimento da América Latina, segundo projeções para este e os próximos 2 anos, feita pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, enquanto o cenário de crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB projetado para a média da América Latina e Caribe é de 3,2 em 2021 e 2023, o Brasil deve crescer 2,7 no mesmo período, quando se exclui os brasileiros da lista dos países chamado Cone Sul, que inclui Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai, e expectativa é de crescimentos de 3,5% do PIB. E isso significa o quê? Significa que o Brasil vai crescer 2,7. Isso é um valor muito bom, só que um pouquinho abaixo dos outros, porque os outros estão represados. É isso que ele está explicando. Como nós crescemos um pouquinho o ano passado, nós não represamos muito crescimento. E os outros sim. É isso que ele está falando, e não que nós estamos crescendo mais baixo que os outros em si. Tá? Então, tirada a distorção da matéria, porque ela fala uma coisa, mas na hora de se ler é outra coisa. E assim é o nosso jornal. Mas vamos que vamos. Vamos desvendando esses jornais aí. Infomoney. Paulo de Sora, da RPS Capital, vê Estados Unidos crescendo em ritmo chinês. E oportunidades em ações da velha economia, entenda a tese. O CEO e sócio fundador da RPS Capital foi o convidado do 24º episódio do podcast Outliers. Meu Deus do céu! E imagine o seguinte cenário: juros altos, bolsas em quedas e o governo realizando uma intervenção no setor de energia elétrica. Esta situação não é considerada a ideal para abrir uma gestora. Contudo, para Paulo de Sora, aquele foi o momento certo para lançar a RPS Capital. A gestora foi fundada em 2013, aí ele conta as linguistas dele aí.
E ele vai falando que aquela situação que ele acabou de falar é a situação americana, onde todo mundo está meio assim, com o presidente, o que está fazendo, deixando de fazer, mas de certa forma ele está movimentando a economia americana. Tanto é que a economia americana ela pode crescer a ritmo chinês. Olha só que beleza. Mas por quê? Por causa da inundação financeira. E isso, se der esse crescimento tamanho igual chinês ou muito próximo que chinês, vai sim fazer com que alguns produtos comecem a aumentar o preço por causa da inflação. Por que eu falo isso daí? Quando se inunda o mercado americano de muitos dólares, as pessoas tendo mais dinheiro, elas começam a consumir mais. E esse consumo nem sempre e nem total é dentro do próprio país. Se consome muito produtos de outros países. Então consome um produto que foi fabricado no Brasil, produto que foi fabricado na China, produto que foi fabricado não sei aonde, tá lá. Quando isso acontece, esse dinheiro fabricado que estava inundado dentro da economia americana, ele vai se saindo da economia americana e vai indo para outros países. Ele vai fazendo esse represamento, que vai abrindo a comportinha e vai saindo, escoando a água. Até o período onde aquela água esgota e você já não tem mais aquele mundo de dinheiro e continua no fluxo normal. Bom, como o Trump colocou muito empresas dentro do próprio país, esse desrepresamento, essa abertura da compota, ela não vai ser rápida, ela vai ser lenta. Então ele vai fazer com que o mercado americano fique em borbulhas, funcionando a todo vapor por muito mais tempo, mesmo porque a quantidade de dinheiro é muita que está colocando lá. E aos poucos vai indo para outros mercados, até os outros mercados se inundar de dólares e falar assim, agora eu tô com um monte de dólar, eu vendi um monte de produto para os americanos, fiquei com um monte de dólar. Mas dólar do quê? Dólar de alta valia ou dólar fabricado aonde já não tem tanto valor como tinha antigamente? Pois é, os americanos têm esse poder, fabrica dinheiro do nada, compra um monte de coisa dos outros, porque os outros ainda querem esse dinheiro, e compra a preço de gratuito. Então eu consigo comprar toda a produção da China, ou seja, mais ou menos assim, a China compra um monte de coisa nossa, então vai minério, vai um monte de coisa para a China. A China processa, transforma tudo em eletrônico, coisa, vai tudo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos comprou com que esforço? Zero. De graça, fabricando dinheiro na maquininha. Fabricando na maquininha. Aí esse dinheiro vai para a China e vem para o Brasil. E nós tudo felizes. Olha quanto dólar tem aqui, olha quanto dólar tem ali. Mas, na verdade, é um dinheiro produzido sem esforço, sem trabalho, sem riqueza de fato do país. Só porque ele tem uma moeda que todo mundo quer a moeda. Então ele sai fabricando. Essa é a verdade. Vamos ver no que vai virar isso daí. Ou o dólar vira moeda mundial, que aí fica bom para todo mundo, ou então quem estiver comprando o dólar vai se lascar lá na frente. No sentido empresas, não pessoa física, porque em relação ao real, o dólar, mesmo que esse mundo de dólar jogado aí, ainda continua forte, porque todo o planeta quer, porque usa ele para negociação internacional. Vamos lá. Ainda na Infomoney, Paul Krugman descarta a inflação nos Estados Unidos como na década de 1970. O projeto de lei de alívio da pandemia é definitivamente um estímulo significativo, mas não um estímulo altamente inflacionário, afirmou. Eu não sei não, hein? O economista Paul Krugman, vencedor do Prêmio Nobel, descarta a ameaça de a inflação sair do controle, como aconteceu na década de 1970, devido ao pacote de alívio da pandemia de 1,9 trilhão do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Realmente levou mais de uma década de equívocos, ano após ano, para chegar até um ponto. E não acho que faremos isso de novo, diz Krugman sobre o flagelo da inflação dos anos 70 até o início dos anos 80. Em entrevista ao programa Wall Street Week da Bloomberg Television, transmitida nesta sexta-feira, Krugman disse que a Federal Reserve tem ferramentas para lidar com as pressões
correções de preços se necessário. Segundo o economista, atualmente professor da Universidade de Nova York, é improvável que o FED adote seriamente irresponsável política monetária da década de 1970. Realmente, eu acho que não. Não vai ter. Por quê? Porque outros países vão absorver esse dólar, como eu falei que ia acontecer agora. Vamos lá, terminando aqui, nós temos essa matéria e mais a última, Poder 360. Saída antecipada de ministros amplia indicações de Bolsonaro ao judiciário. Com o anúncio de aposentadoria antecipada de 3 magistrados nas últimas semanas, o presidente Bolsonaro passa a ter 9 indicações pendentes ao STF, Supremo Tribunal Federal e aos tribunais superiores até dezembro de 2022, quando termina o seu mandato. Espero que o presidente da República use de muito bom agrado. Mas tem um detalhe aí. Se até o final de 2022 ele tem que como indicar 9 ministros, eu vou falar uma coisa para vocês. Se ele não indicar direito, ele vai se lascar. E se ele indicar direito, a oposição já vai começar a se rebelar. Agora que vocês vão ver, mas assim com fervor mesmo em cima do presidente da República. Ó, posso falar uma coisa para vocês? O presidente ele tem muitas coisas boas e muitas coisas ruins, certo? Ele não é 100% bom e também não é 100% ruim. Mas as indicações que ele faria para o STF seria infinitamente melhor do que qualquer outro partido que teria que colocar aí. É infinitamente melhor. Apesar do que as indicações, a primeira e a segunda indicação, foi horrorosa. Eu não gostei, não. Eu achei assim muito parecido aqueles ministros, quando ele indica aqueles ministros dele, que fica 2 meses e depois mostra que não era bem assim, indicou Moro e depois viu que não era bem assim, indicou não sei quem, que depois que não viu que era assim, e assim por diante. Espero que isso não aconteça. Espero que isso não aconteça. Porque, ó... Vamos lá, olha só. Marco Aurélio, aposentadoria, julho de 2021. O do STJ, isso é do STF. Do STJ, Napoleão Maia Filho, Nefe Cordeiro, Félix Fischer. Então o primeiro é dezembro de 2020, março de 2021, agosto de 2022. Márcio Eurico Amaro Brito, sei lá, TST, tem mais 4. E STM tem mais 1. Então nós temos um monte de gente aí. Fora desembargadores federais. Ih, rapaz, tem um monte de situação aí. Então não é do jeito que a gente pensa. Mas no STF só tem mais um. Mais um. No STF. E a indicação que ele já fez já não foi muito boa, não. Mas... não deixa de ser uma pressão, porque o povo vai querer eles indicar e não os outros, né? Isso é uma verdade. E para nós encerrar, só para a gente ver como que é muito próximo do Brasil, o jornal RFI, milhares de pessoas improvisam carnaval em Marsella, desrespeitando regras sanitárias. E aí eu olhando aqui no sul da França, em Marsella, numa praça cheio de gente, abarrotado de gente. Ou seja, esse fenômeno de todo mundo ir pra rua, fazer coisa, que festa, não tá nem aí muito com o vírus, não é brasileiro, filho. É humano, isso é do ser humano, é do ser humano. Quanto mais eu vejo o ser humano, eu vejo que é tudo mais ou menos igual. É o que eu falei no vídeo de sexta, que eu falei no vídeo do sábado aqui do canal, e de sexta no outro canal. E, rapaz, o ser humano... ele gosta da vida louca, e assim é, e assim continua, e assim vamos levando, porque o brasileiro é igual qualquer outro de outro planeta. O pessoal gosta de uma luta da causa e dos ideais próprios. Bom, o que isso vai afetar, eu não sei. Eu só sei que lá tá bem parecido com o do dia aqui. Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus esteja por todos nós. Amém. Deus abençoe.